Vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. A gente está trabalhando este mês ainda, que não finalizou. Hoje é o último culto do mês de maio, né? Não, tem um das mulheres. A gente está trabalhando transformação, né? E hoje a gente vai falar sobre transformação na vida financeira. Às vezes é pouco ouvido, ou quando é falado, esse tema não é muito exposto para que a gente compreenda à luz da Bíblia o que a Bíblia fala sobre finanças, tá? E aqui também, no dia de hoje, a gente não vai nem conseguir esgotar o assunto, porque tem muita coisa. Eu separei uma só a pontinha do iceberg, para a gente começar a compreender o processo das finanças e a importância das finanças na nossa vida, e como que a gente trabalha ela à luz da palavra, com uma mentalidade transformada. Amém? O texto que a gente vai começar é Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, o verso 2 e o verso 3, inicialmente. Vai falar assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aí a gente vai para o verso 11 do próprio capítulo 8 de Deuteronômio, que diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. E os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Agora Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Amém? Então, esse é só os primeiros versículos introdutórios ao nosso tema. Amém? Vamos orar. Amado Deus, soberano, magnífico e eterno, nós estamos aqui reunidos hoje para aprender na Tua Palavra como cuidar das nossas finanças, como ter o entendimento correto para trabalhar com aquilo que o Senhor nos dá, Pai. Eu peço ao Senhor a Tua direção, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa ministração, nessa Tua Palavra, e nos ensine, Senhor, a trabalhar com tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, que seja tudo isso para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Amém? Obrigado. Vamos lá. A gente, nessa parte introdutória, leu o capítulo 8 de Deuteronômio e leu um versículo do capítulo 10. A gente está vendo ali uma história onde Deus está falando para o povo: se lembre do que eu fiz. Eu cuidei de vocês, né? Então é um lembrete que Deus está trazendo ao povo de Israel antes de entrar na terra prometida, né? E esses textos deixam claro que o povo precisa se lembrar que eles dependem de Deus e Deus provê todas as necessidades dele, em todas as situações. E que ocasião isso ocorre? Um pouco antes deles entrarem na terra prometida. Depois de Deuteronômio vem Josué, e o primeiro capítulo de Josué é a entrada desse povo na terra prometida. Deuteronômio, ele é conhecido como a segunda lei, porque ele vai repetir as leis de Levítico e de Êxodo, que a gente vê,
para aquele povo que estava ali. Mas por que repetir? Eu não sei se vocês lembram, o povo quando sai do Egito, eles começam a reclamar de tudo que eles recebiam. Porque queriam voltar para o Egito para poder querer aquelas coisas que eles tinham lá. E Deus está falando aqui, ó, eu provi o maná, eu livrei vocês de serpentes, de escorpião, cuidei de vocês. A gente vai ver textos que vai falar que nem a roupa deles se envelheceram. Né? Então Deus está lembrando aqui no capítulo 8 que esse povo foi cuidado. E ele está dando novamente a lei. Por quê? Aquele primeiro povo reclamou, não vai entrar na terra. É uma nova geração. Então foi necessário repetir a lei em Deuteronômio, inclusive a palavra Deuteronômio é a segunda lei, a segunda repetição, para que aquele povo, a nova geração que vai entrar na terra prometida, vá instruída com todas as ordenanças que Deus determinou e também lembrando que eles estão entrando lá porque Deus proveu todas as necessidades dele no caminho até chegar à terra prometida. E quando a gente vai ler Josué, a gente vai ver, né, no livro de Josué, o primeiro capítulo, Deus repetindo várias vezes, esforça-te. A gente vai ver capítulo 1, verso 6, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu fará passar esse povo e herdar essa terra. Então, Deus falando com Josué, vocês vão entrar, mas vocês precisam se esforçar, vocês precisam de coragem, porque vocês vão tomar essa terra, vocês vão herdar essa terra. Então, logo depois, no versículo 9, ele vai falar o seguinte, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então, continue se esforçando, tenham coragem, porque eu falei para vocês que eu vou dar para vocês essa terra. Então, ele está fazendo o segundo apontamento. Primeiro, vocês precisam de esforço, de trabalho e de coragem, porque eu dei a terra para vocês. Então, precisa de esforço, de trabalho e de coragem. Aí, na segunda vez, ele fala, eu não falei para vocês? Esforço, coragem, porque eu dei. Então, ele está falando assim, ó, não foi eu que prometi? Foi eu que prometi essa terra, não foi? Então, a promessa precisa de uma ação. Você precisa se esforçar, ter coragem, ter bom ânimo para poder herdar aquilo que eu falei que vocês iam herdar. Eu dei, mas agora vocês precisam conquistar. Como? Com esforço, com trabalho, com coragem. É isso que a gente vai ver aqui no versículo 9. No versículo 11 ele fala, aí Josué falando com o povo, depois que Deus fala com ele, né? Percorra o acampamento e ordene ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Então Deus deu a terra, então ele está falando assim, vai trabalhar, vai conquistar, mas precisa de coragem, precisa de ânimo, precisa de esforço. Eu dei, mas vocês precisam agora se esforçar para poder possuir essa terra. E ele está falando aqui, eu ordenem ao povo, porque eu ordenei para vocês. Eu ordenei vocês. Então, Josué, ordene ao povo. Eu já ordenei você, agora você ordena o povo, para que quando vocês entrem, vocês tomem posse, através de uma ação de trabalho. Vocês não vão chegar lá e vão sentar, montar sua barraquinha e ficar de boa. Vocês precisam ir trabalhar para conquistar aquilo que eu já dei. Então, a gente está vendo que a bênção é antes da conquista, Deus já liberou. Agora ela precisa de uma resposta nossa para que a gente tome posse daquilo que ele já liberou sobre a nossa vida como promessa. Isso vai depender de esforço, de ânimo e de trabalho. O lembrete de Deus a todo esse tempo, que a gente leu no capítulo 8, é o lembrete de que ele cuidou do povo no deserto. Para que ele está falando isso? Porque assim que ele entrar na terra prometida, ele vai ter esforço, trabalho, vai precisar de ânimo. E Deus está fazendo o seguinte, você vai fazer isso porque lá atrás eu já cuidei de vocês. Então, o capítulo 8 começa nesse sentido. Ó, lembre-se que eu já cuidei de vocês lá, eu já enviei o maná, já livrei vocês dos escorpiões, já cuidei da roupa de vocês, ninguém envelheceu, nenhuma roupa envelheceu. Aqueles que reclamaram ficaram pelo caminho, mas quem vai entrar agora precisa se esforçar, trabalhar para poder possuir. Deus está aí falando para Josué e ensinando para o povo. A promessa demanda uma resposta nossa, que é o esforço, o ânimo e o trabalho. Pois bem, aí você fala, tá bom, então eu vou me esforçar, porque eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, tá bom? É isso aí. Mas o que a gente não pode se esquecer é que também o esforço é uma provisão de Deus. Aí você fala, não, eu que preciso fazer. Eu falo para você, não, você tem que fazer, mas quem te dá a capacidade para fazer é Deus. É como isso? Vou te dar um exemplo. A gente, por exemplo, agora a gente está aqui, chegar em casa vai dormir,
Quando acordar, vai escovar os dentes, tomar um café, ir para o trabalho. Pois bem, imagina a pessoa que já está pensando no que ela vai fazer amanhã, ou seja, eu tenho um esforço para poder fazer amanhã, preciso ter coragem para poder acordar mais cedo, e ela não acorda. Por que ela não acordou? Porque Deus não proveu. Ele não quis prover para aquela pessoa que perdeu o ar, perdeu o fôlego e ficou na cama. Isso eu estou falando de alguém que morre. Por que eu estou dizendo isso? Porque o esforço, a saúde, o dia, a noite, a cama que a gente dorme, o sono que a gente tem, a energia que depois do sono é gerada para a gente fazer o dia de trabalho, tudo isso é provisão de Deus. Olha só, Eclesiastes capítulo 9, verso 10 vai falar o seguinte: tudo quanto tiver a mão a fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Ou seja, tudo que Deus deu hoje, a gente utiliza ele da melhor forma para poder se esforçar, com coragem e trabalhar. Para quê? Para conquistar a promessa que Deus deu. Então, tanto a promessa quanto as ferramentas que a gente utiliza para se esforçar e receber a promessa que Deus liberou, depende dele. Então, não é porque eu quero conquistar, é porque ele te deu uma capacitação, ele te deu uma boca para poder trabalhar, ele te deu um ouvido para poder ouvir, te deu uma mão para poder mexer nos maquinários, ou nos papéis, ou digitar, ele te deu saúde. Então, o esforço, a coragem, foi Deus que proveu também. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque tudo é de Deus. Lembra Deuteronômio capítulo 10, verso 14? Vou ler de novo. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus, até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Olha o que o salmista vai falar no Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Então, o que a gente está aprendendo aqui? Deus provê tanto a promessa quanto a capacidade para poder conquistar qualquer coisa. Então ele prometeu, tá, então eu vou ter que estudar. Ok, então ele está te dando um cérebro para isso. Ele está te dando um tempo para isso. Ele está te dando condições para você aprender. Não é nada que eu crio ou que eu gero. Todos os meus planos que eu penso em ter, ele tem um plano maior. E ainda assim, ele provê tudo aquilo que a gente precisa para poder estudar, para poder trabalhar, para poder chegar em algum lugar. Então, nada do que eu tenho é meu. Nada. A sua vida não é sua, porque ela foi comprada. E antes de ela ser comprada, ela foi criada. Então, a nossa vida não é nossa. Nada do que a gente tem é nosso. Nada do que eu acho que eu me tornei foi porque eu quis ser desse jeito. Foi porque Deus permitiu. Lembra? Porque se ele cortar o ar, acabou. Eu posso querer, mas aí ele fala assim, se eu não quiser, não continua. Eu estou trazendo isso para a gente ter a mentalidade de que Deus é a origem de tudo. Esse microfone que a gente está utilizando aqui, foi Deus que proveu. Por quê? Foi o homem que foi lá e fez um molde, pintou de branco, tá bom, então. O material que ele utilizou, de onde que o homem tirou? O homem criou? A tinta que foi feita aqui para pintar esse microfone, de onde que veio? De um elemento que Deus criou e deixou disponível, que o homem transformou e adaptou. Então, tudo provém de Deus. O que ele exige da gente é que a gente tenha na nossa mente que ele é a origem de tudo, é tudo dele, e ele está nos dando para cuidar. Ele está nos proporcionando para poder agir com trabalho, com coragem, com ânimo, com fé. Ele nos entrega a ferramenta para que a gente possa gerar a resposta que a gente precisa dar em cima daquilo que ele já liberou para a nossa vida, que são as promessas. E isso é uma doutrina bíblica. Talvez você nunca tenha escutado porque essa doutrina é muito, muito pouco falada nas igrejas. Isso se chama doutrina da mordomia. Aí você fala, não, mordomia não é ficar de boa? Não. Mordomia é serviço. É o que dá origem à palavra mordomo. Mordomia é o major domus, ou seja, o maior da casa.
O mordomo é aquele cara que ele é responsável por tudo aquilo que aquela pessoa muito rica deixou na mão do mordomo para administrar. Esse é o mordomo. E na Bíblia, o princípio de mordomia, ela existe de Gênesis e Apocalipse. Tá? A mordomia é um serviço praticado por alguém de alta confiança e de alto valor, né? Que alguém superior entregou todos aqueles bens para aquela pessoa de alta confiança cuidasse. Então vou te dar um exemplo. Se a gente olhar Gênesis capítulo 2, verso 15, vai falar o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Quem que é o mordomo? Adão. Outro exemplo, Gênesis 39, verso 4. Agradou-se de José e tomou-o, administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. José era o mordomo. Alguém superior entregou tudo que ele tinha de riqueza para que ele cuidasse. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Deus e mordomos dos ministérios de Deus. Ou seja, Deus entregou todas as suas riquezas nas nossas mãos para que a gente administrasse. E todas as riquezas tem bastante coisa. Por exemplo, o nosso corpo, tá? Isso, vou trazer alguns pontos aqui da doutrina da mordomia, doutrina bíblica. O corpo que a gente tem não é nosso. E o que é a mordomia do corpo que a Bíblia ensina? A forma com que você cuida dele. A forma com que você cuida da sua mente, a forma com que você cuida da sua saúde física. O que você come, a coisa que você bebe, isso é mordomia do corpo. Isso é uma doutrina bíblica, ok? A Bíblia fala sobre isso. Como que a gente cuida do nosso corpo? Eu conheço uma pessoa, e a Elaine também conhece, que na casa dela, ela não tem imóveis. Ela tem um frigobar e ela faz um fogãozinho de 2 bocas miojo todo dia para comer. Isso é um cuidado com o corpo, vocês acham? E ela ganha dinheiro suficiente para poder mobiliar toda a casa e ainda ficar de boa. Comer bem, né? Cozinhar um arroz, feijão, fazer uma carne. Não, mas ela prefere comer um miojo, sabe para quê? Todo o resto do dinheiro é usado na balada. Ela sai todos os dias para poder beber, para poder sair com as amigas, pagar um combo para todo mundo. Sabe o que é isso? A pessoa que não cuida do corpo. A gente vê aquele versículo que fala assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso envolve o corpo, tá? Como que a gente cuida do nosso corpo? Isso é uma mordomia do corpo. Outro princípio da mordomia é a nossa vida espiritual. Como que a gente cuida da nossa vida espiritual? Como que eu oro? Quanto tempo eu me dedico a aprender sobre a palavra? O que eu estou fazendo com a alma que está dentro de mim, que Deus cuidou e que depois Ele vai querer para que, quando Ele voltar, transformar em glória. Isso é o cuidado com a nossa vida espiritual. Outro princípio da mordomia bíblica: tempo. Deus deu um tempo. Como que a gente está utilizando o tempo? Com quem eu estou desperdiçando ou com quem eu estou investindo? Como que eu estou utilizando aquilo que Ele entregou para que eu usufruísse? O tempo. Às vezes parece que a gente faz um monte de coisa e acaba o dia e... Nossa, o que eu fiz? Não fiz nada. O que eu produzi? Não produzi nada. O que eu gerei? Em que momento eu parei para poder glorificar a Deus? E o tempo passou. Então, o tempo é uma criação que Deus entregou nas nossas mãos para que a gente utilizasse ele da melhor forma. Dons. Tem gente que tem dons. Tem gente que tem dom de tocar, de cantar. Tem gente que tem dom de pregar. Tem gente que tem dom de diaconar. Tem gente que tem dom de orar. Tem gente que tem dom de cura. Então, são vários tipos de dons. De visita, de reconciliação, de contribuição, que a gente leu no domingo aqui, no Romanos capítulo 12. Dom de contribuição. Amém? Inclusive, eu não iniciei falando do dízimo, porque toda a mensagem é um dízimo gigante. No finalzinho vocês vão entender. Então, a gente vê que dons são riquezas que Deus entregou aos homens para que a gente pudesse utilizar ele da melhor forma. Como que eu vou utilizar os dons que Deus me deu? Como que eu estou utilizando o corpo? Como que eu estou utilizando o tempo?
como eu estou utilizando a minha vida, como eu estou utilizando os dons. E aí a gente pode ampliar isso para a família que Deus dá. A esposa é algo que Deus deu. Não é que ele escolhe, tá? Isso é importante a gente entender, mas isso deixa para o culto de casais. Os filhos. A gente vai ter a família, o trabalho, a gente vai ter bens materiais que Deus coloca na nossa mão e tema da nossa pregação hoje, que são finanças. As finanças também não são nossas. O dinheiro que a gente recebe não é nosso. Lembra que a gente viu lá? Tudo na terra pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. E tudo ele acabou entregando na mão dos mordomos, para que os mordomos, que são confiáveis, administrassem isso da melhor maneira possível. E é disso que ele vai pedir contas, né? O que a gente fez com tudo isso que ele nos deu? Isso envolve o dinheiro, as finanças. Mas vamos entender agora, a gente vai focar um pouquinho mais nessa questão, para a gente entender o que a gente está fazendo com o dinheiro que Deus nos deu. Deus dá dinheiro? Dá dinheiro. A gente vai entender um pouquinho aqui o que é o dinheiro. Para a gente responder essa pergunta, o que a gente está fazendo com o dinheiro, a gente precisa entender o que é dinheiro. Porque às vezes a gente acha assim, não, o dinheiro é o salário que eu tenho, eu coloco no bolso, vou lá e gasto, e outro mês tem mais. Se sobrou, sobrou, se não sobrou, beleza. Aí a gente vai avaliar bem isso e ver como que eu estou cuidando disso. Porque se é de Deus, como que eu estou gastando? Como eu estou investindo isso? Aonde que eu estou investindo? Com que eu estou produzindo esse dinheiro? Eu estou fazendo ele render de alguma forma? E rendimento pode ser de várias formas, né? Pode ser como plantação, semente, pode ser um rendimento financeiro, você sabendo guardar. A gente vai ver isso um pouquinho, tá? Mais para frente. Mas o que a gente precisa entender é que o dinheiro nunca é neutro. Isso é um erro que acontece muitas vezes. O que eu quero dizer com isso? A gente fala assim, não, o dinheiro, o problema dele é com quem gasta. Está na pessoa que gasta. Não. O dinheiro está na forma com que a gente entende como ele é. Por quê? Às vezes tem gente que acha que o dinheiro é neutro a ponto de não dar importância suficiente para ele. Então, assim, vamos gastar porque o dinheiro, eu sou indiferente com o dinheiro. Porque se tem dinheiro, eu vou me corromper. Aí a pessoa tem uma visão distorcida do dinheiro. Porque é de Deus. E aí ele me deu. Agora, como que eu vou administrar? E tratar com indiferença isso que Deus coloca na nossa mão pode trazer alguns problemas. Por exemplo, a pessoa pode achar que ser pobre, por exemplo, é um nível espiritual superior. Vamos dizer assim. Por quê? Porque ela não se enriqueceu, então ela não se corrompeu com aquele... Então, sou pobre, eu sofro mesmo, e por causa disso, eu sou uma pessoa espiritual. É tratar com indiferença a ponto de achar que o dinheiro não é algo importante a ser administrado, porque Deus nos deu, e isso faz com que a pessoa deixe o dinheiro de maneira desleixada, utilize o dinheiro de maneira desleixada. Isso gera uma má administração. E às vezes ela acha, né, que ser pobre é ser alguém espiritual porque ela não se corrompeu. Ou também, se alguém é pobre é porque ela está sofrendo alguma maldição, porque ela não utilizou o dinheiro dela direito. Então, a gente tem uma indiferença, tendo uma indiferença, a gente pode criar princípios que o dinheiro não tem, sendo que Deus deu ele na nossa mão para a gente poder administrar. Então é necessário que a gente tenha. Então é necessário que a gente receba. E quando a gente recebe, é necessário que a gente administre bem. Outro erro que pode ter o dinheiro mal interpretado, mal entendido, é uma ideia redentiva do dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Uma ideia redentiva do dinheiro é achar que se você tem, então você vai conseguir. Ou seja, tem um problema. Se eu tiver dinheiro, então eu consigo. Tá vendo que é o oposto do outro? O dinheiro tratado de maneira indiferente,
ele gera na pessoa uma interpretação espiritual. Ah, eu não tenho dinheiro porque eu sou abençoado, então eu sou espiritual e eu não me corrompi. Sendo que, na verdade, Deus dá o dinheiro para que a gente administre bem. Mas também existe o outro ponto, quando a pessoa acha que ele é redentivo. Né? Tratar o dinheiro como algo redentivo vai gerar na gente um problema, porque a redenção é em Cristo. E aí a gente perde a confiança. Lembra lá do Deuteronômio que a gente leu no início? Né? A gente não entender o dinheiro como algo que a gente precisa administrar e algo que a gente precisa ter para suprir necessidades e problemas, vai trazer uma conotação errada sobre ele. Se eu tiver dinheiro, então eu posso fazer tal coisa. Se tiver mais dinheiro, esse problema vai ser resolvido. E aí que surgem alguns problemas. A pessoa que acha que o dinheiro é redentivo, que precisa ter para resolver algumas questões, vai procurar ele quando ela não precisa. Por exemplo, empréstimo. Ela vai lá, faz um empréstimo, porque ela acha que o dinheiro vai resolver um problema para ela. E aí acaba se enrolando, porque o problema do dinheiro, o problema resolvido por dinheiro é passageiro. Porque Jesus vai falar que, a gente vai ver já esse texto aqui, o dinheiro, ele pode ser tanto bênção como maldição. O dinheiro, ele pode ser um Deus na sua vida. E ele vai colocar, ou você adora Deus com o seu dinheiro, ou você adora Mamon com o seu dinheiro. E é importante a gente olhar isso, porque quando que a gente adora Mamon com o nosso dinheiro? Quando eu acho que ele tem uma proposta redentiva para resolver problemas. Aí eu vou procurar empréstimo, porque o dinheiro acabou, então se eu tiver, ele vai resolver tal coisa. Ou eu preciso comprar tal coisa, porque vai me satisfazer uma ansiedade. A gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Ou, pior ainda, quando o meu problema não foi suprido, o Deus Mamon te deixou órfão, você vai lá e procura um agiota. Ou seja, você acabou de financiar um crime e cometeu um crime. A situação só vai piorando com Mamon. E Jesus coloca muito bem essa distinção. Ou você ama Deus, ou você vai amar Mamon, se você não entender o dinheiro. Se você entender o dinheiro de maneira redentiva, ele vai ser um problema para você, porque a redenção está em Cristo. E aí, quando a gente vê Deuteronômio, a gente vê Deus falando, lembre-se, vocês passaram fome, mas eu mandei maná. Ele está lembrando o povo o tempo inteiro assim, ó, eu cuido das suas necessidades. O problema que muitas vezes surge com a má administração daquilo que Deus colocou na nossa mão, vai gerar a necessidade de você buscar a redenção no dinheiro. Eu administrei mal, então eu gerei um problema. Eu não cuidei da maneira que eu queria, do que eu precisava, que Deus queria. Eu gastei mais do que devia. Eu não consegui economizar R$1. Se você economizou R$1 no mês, então você administrou bem. Esse é o princípio. Você não pode gastar mais do que você recebe, senão você vai dever. E aí quando você começa a dever, você vai procurar uma redenção do próprio dinheiro para resolver aquele problema que foi gerado por uma má administração. Então a gente não pode achar que o dinheiro é indiferente, porque se ter eu vou me corromper. Não, Deus deu para a gente poder administrar e Ele nos dá capacidade para isso. Porque é dele e Ele nos colocou como administradores. Mas também eu não posso achar que o dinheiro vai resolver todos os meus problemas, porque meu coração não pode estar nele. Isso vai gerar um outro problema. As pessoas às vezes vão achar que ser rico não vai para o céu. Porque, então, peraí, o dinheiro não pode me corromper, mas se eu for rico, se eu tiver muito, é capaz que eu perca a minha salvação. Não, se Deus te deu, a gente não pode ter medo de administrar aquilo que Deus colocou na nossa mão, porque a capacidade vem dele. A gente não leu isso? Capítulo 8? É ele que dá a capacidade. Ele deu a capacidade para Josué e o povo entrar e conquistar a terra. Precisava de trabalho. Isso é geralmente é o que acontece. Precisa de trabalho. É necessário trabalho. É necessário coragem. Porque antes disso, Deus já liberou tanto a promessa quanto a capacitação para a gente cuidar. O que a gente não pode é tratar algumas questões pessoais de maneira que o dinheiro possa resolver.
Porque Deus fala que cuida das nossas necessidades, não dos nossos desejos. E aí é esse o ponto da virada de chave que vai causar muitos problemas. Por quê? Tem gente que vai ganhar mais, tem gente que vai ganhar menos. E às vezes a gente olha tal situação e vai achar assim, eu quero ter um carro daquele. Mas peraí, o seu carro, que custa 3 vezes menos que aquele, não faz a mesma coisa que o outro? Essa é a primeira pergunta que você precisa resolver. A segunda pergunta, se eu comprar o carro de 3 vezes o valor, eu tenho que ter pelo menos 3 vezes a renda que eu tenho hoje. É possível? Então não, ainda não é. Então, você está gerando um desejo no seu coração. Ainda não é uma necessidade. Porque Deus prometeu suprir necessidade, não desejo. A gente vai ver na oração do Pai Nosso, a gente vai ver já no texto que a gente vai ler aqui. E esse princípio, né, da mordomia, Deus me deu na mão, aí você vai olhar o que é necessidade com isso que Deus me deu para poder administrar. Então é nisso que eu vou utilizar. A necessidade você pode gastar tudo que você recebeu, porque é necessidade e Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele cuida. Agora, desejo já é outra coisa. Como que você vai identificar? Tem um tênis, tenho 2, sei lá, 3, mas eu quero aquele que acabou de sair. Porque se eu tiver aquele, vou chegar no lugar, o pessoal já vai olhar para o meu pé e já vai falar assim, ô louco, mano. Não é uma necessidade, é um desejo. Porque você tem outros tênis que vai calçar o seu pé, vai te levar para o lugar. Você tem o carro que vai te levar para o lugar. Que tudo que é o mais caro vai fazer, mas ainda você não tem condição para ter. E aí a gente se confunde muitas vezes nisso. Não, Deus falou que eu vou comer o melhor dessa terra. Sim, quando isso for uma necessidade. O que tem para comer? Está passando fome? Então, vamos ver. Se Deus falou, vamos ver primeiro na igreja. Estou sem trabalho, vou perguntar para os amigos se alguém tem uma vaga. Não consegui, vamos ver com o Tiago ou com alguém da igreja se consegue me dar uma cesta básica, porque necessidade Deus dá. Aí desejo é outra coisa. Ah, meu carro tá velho, dá muito problema, estou gastando mais do que ele vale. Aí a necessidade já é outra. Então você pode orar para você poder trocar um de carro. Entende que muitas vezes as dívidas que a gente se enfia é porque a gente tem desejo acima da nossa necessidade? Ou desejo de mostrar, ou desejo de ter, ou desejo de ostentar. Aí você acaba gastando mais no seu cartão de crédito do que você recebe. Aí o cartão vai lá e ainda aumenta seu limite ainda. Você fala, Deus liberou uma bênção aqui. Aí você usa. Fala que é bênção de Deus. E Deus falou assim, então, a sua necessidade não é essa. Entende como a gente administra mal muitas coisas que Deus coloca na nossa mão e ainda a gente chama de bênção. Então, a gente precisa ter sabedoria para poder trabalhar com essas questões. É desejo ou é necessidade? Né? E aí a gente vai ver uma parábola aqui, uma parábola não, né? Uma história, ainda não é uma parábola aqui, que Jesus vai falar, né, sobre o jovem rico. A gente já ouviu essa história, né? Está no capítulo 18 de Lucas, que o que causa a gente entender mal como o dinheiro na nossa mão, quando o dinheiro é colocado na nossa mão. A gente vai ver que o jovem rico chega, né, certo homem, capítulo 18, verso 18 de Lucas. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ah, tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, disse Jesus, como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Olha que interessante. A distorção sobre o entendimento, né? Eu tenho dinheiro, mas eu não sei administrar ele. Porque lembra, Deus nos deu capacitação para trabalhar, coragem, né? Para poder exercer a mordomia nas finanças. E aí chega um camarada rico e fala, Jesus,
eu quero entrar no reino dos céus, o que eu preciso fazer? Aí Jesus fala alguns mandamentos. Quantos são? São 10, né? Os principais ali de Êxodo capítulo 20, mas Jesus só fala 5. E é interessante que Jesus é meio proposital, se você olhar bem, porque ele vai falar o seguinte, deixa eu achar aqui, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele falou 5, mas são 10. Os outros estão, amar a Deus acima de todas as coisas, mas principalmente, o último, que Jesus não falou aqui para ele, cobiça, avareza. E aí Jesus pega ele bem na curva, onde ele não entendia como o dinheiro funcionava, na generosidade. E Jesus fala assim, agora você pega o seu dinheiro, vende as coisas que você tem, pega o seu dinheiro e seja generoso com os pobres, aí você vai herdar. Mas a ideia aqui não é que você não pode ter dinheiro, você tem que dar tudo para os pobres. A ideia ali, Jesus e você vai ver no final do capítulo aqui, ele falando, como é difícil o rico entrar no reino dos céus, porque ele não consegue tirar a sua segurança do dinheiro. E é o princípio que a gente falou agora há pouco, da redenção do dinheiro. Ele resolve meus problemas. Eu posso fazer tudo que Deus manda, mas se eu não tiver dinheiro, eu preciso do dinheiro para poder resolver meus problemas. Falta dependência de Deus, falta a fé na provisão que Ele nos dá. E é isso que Jesus mostra aqui. Ele chama o rico e fala assim, vende aí, vamos ver se seu coração está nisso. E aí ele se entristece, porque ele já disse, é o único mandamento que ele não cumpria. E aí se ele não está cumprindo, ele não está cumprindo os outros. Porque se é de Deus, então ele não está amando Deus primeiramente. Ele não está administrando direito as riquezas. É tudo dele, ele acha. E é interessante que ele finaliza falando assim, é mais fácil passar um camelo no furo de uma agulha, né? E ao longo do tempo já tentaram diminuir o camelo, já tentaram aumentar o furo da agulha, já deram outra interpretação. Mas eu vou dizer para vocês, camelo é camelo, agulha é agulha. Tá? Não é a corda do barco, como eu já ouvi falar, que a palavra camelo também significa corda de um barco, e o furo da agulha é onde passa a corda para amarrar o barco. Não, não é nada disso. Não é um lugar no muro que vai passar o camelo de Jerusalém. Já falaram tudo isso também. Camelo é camelo, agulha é agulha. Jesus está falando de uma realidade espiritual. Tem coisas que é impossível para o homem, mas para Deus é possível. É uma realidade espiritual. A conversão de um rico, de alguém que tira seu coração das riquezas para confiar em Deus, só é possível de maneira espiritual. Não é porque ele quer, é porque Deus opera isso na vida. Lembra? A capacitação vem de Deus. E aí o pessoal vai perguntar, né? Quem é que pode? E Jesus vai responder exatamente isso. Que é impossível. Passar um camelo no furo de agulha, para Deus é possível. Por quê? É algo espiritual. É algo que fisicamente, dentro do entendimento do homem, não dá. Eu não sei se você está passando aqui, não, né? Se vocês tiverem, quem tem aí, coloca aí o capítulo 19 de Lucas. Me fala aí o versículo 2, de quem ele está falando. Zaqueu. Zaqueu, prazer. O camelo que passou pelo furo da agulha. Logo em seguida, Jesus acabou de falar que para Deus é possível. Aí vem Zaqueu. Conhece Jesus. Opa, Jesus, o que eu dei de prejuízo para os outros eu vou devolver. Vou devolver o dinheiro que eu cobrei a mais e ainda vou pagar em 4 vezes mais. Esse é o rico. Esse é o camelo que passou no furo da agulha. É uma realidade espiritual. Alguém que teve um encontro com Jesus, estava interessado nele e viu que com as riquezas nada valia. Só valia o que ele sabia sobre Cristo. De ele estar dentro da sua casa, de ele estar em comunhão. E aí ele pega as suas riquezas e age com generosidade. Esse é o camelo que passou pelo furo da agulha. Então, é possível? Deus opera. Amém? E aí, o segundo ponto que prova que o dinheiro não é neutro, né? E que ele é supervalorizado como uma ideia redentiva. Aquela ideia, se eu tenho, eu posso fazer, né? Então, o dinheiro é preciso. Eu tenho segurança se eu tiver o dinheiro. Não, o dinheiro está na sua mão para você administrar, para poder trabalhar com ele, para poder agir com generosidade, que a gente vai ver mais no finalzinho um pouquinho, os princípios. Para que Deus dá o dinheiro na sua mão? Mas olha aqui em Mateus capítulo 6, verso 19, vai dizer, até o verso 33. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam.
Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Não parece contraditório o que a gente está falando? Deus deu alguma coisa. Eu preciso cuidar, e esse cuidado envolve eu cuidar, investir, valorizar, mas aqui ele está falando para eu não juntar na terra? Como que é isso? Olha aqui, a gente tem que ler o texto completo. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. A ideia não é de que você não pode poupar, de fazer investimento, de guardar, de administrar bem, de ter dinheiro, né? De fazer isso valorizar na sua mão, não é isso. A ideia aqui, Jesus está falando, isso não pode ser a sua segurança. Ele não pode estar, o seu coração não pode estar prendido nele. Por quê? Porque senão você está adorando Mamon. Ele vai falar isso já já. A ideia é que o dinheiro é algo que passa na sua mão, é temporário, e você não pode prender o seu coração em coisas temporárias, porque em algum momento ele vai faltar. E aí você vai ficar órfão. Aí quando você fica órfão, acontece o problema. Eu preciso da redenção. E aí você vai achar que precisa de mais dinheiro para isso. E aí vai virar uma bola de neve. Eu preciso pegar um empréstimo, preciso pegar não sei o quê, preciso usar meu cartão. É você entender de maneira errada como que o dinheiro é tratado nas nossas mãos. Eu preciso utilizar ele com sabedoria, com responsabilidade. Eu preciso guardar, eu preciso poupar, mas a minha confiança não pode estar nisso. Porque a hora que for necessário, eu tenho que usar. Se Deus pediu, a gente manda. Eu não sei se algumas pessoas devem ter visto. Esses dias eu estava fazendo uma live com um rapaz, o Thiago conhece, um pastor evangelista. E aí, um dia, Deus falou para ele assim, você vai para tal país. Ele falou, tá bom. Ele chegou e falou pro pastor dele, pastor, Deus falou comigo desse jeito para esse tal país. Aí o pastor falou, tá bom, eu tenho um contato lá. Aí o pastor já ajudou ele no contato. Sabe o que ele fez no outro dia? Vendeu a casa, vendeu tudo. Colocou todas as roupas no porta-mala e foi. Era país fronteira com o Brasil, o Paraguai. E foi. Ficou lá, acho que 4, 5 anos, trabalhando com evangelismo e missões. Ele falou assim, cheguei lá, já tinha casa, tinha gente que cuidou de mim, e eu fui lá fazer, ele fez a obra, quando deu a pandemia ele voltou. Hoje tem casa, tem carro. Aí você olha e fala assim, onde que está o coração dessa pessoa? Né? O cara ouviu, falou pro pastor, olha só, é muito louco isso, né? Fé. O pastor é mais louco ainda, falou, Deus falou, vende mesmo. Aí, calma aí, que eu vou arrumar alguém lá para te receber. Ligou lá no outro país, achou o pastor lá, e o cara, no outro dia, vendeu a casa, pegou só, ele falou assim, eu peguei as roupas das gavetas, dobrei tudo, pus no porta-mala e fui. O resto que ele tinha, pediu demissão do emprego. Então, o que é isso? É esse camarada que ele poupou, enquanto Deus pediu, ele usou. Né? E aí precisa ter uma fé muito afiada para poder trabalhar desse jeito. Né? Mas é isso que Jesus está ensinando aqui. O seu coração não pode estar nessas coisas porque uma hora a traça, a ferrugem, isso vai passageiro. Uma hora que acabar, você vai perder a sua segurança e você vai ficar órfão. Olha só, verso 22, a gente leu 21, né? Verso 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são trevas. Então vamos lá, a gente está falando de dinheiro. Jesus está falando sobre isso no mesmo capítulo, né? Começou a falar assim, não poupe, cuidado com o coração, não pode estar nas suas riquezas, isso não é a sua segurança, é tudo temporário. Aí ele faz parece que ele abre aspas, preste atenção nisso. Olha o que você está olhando. Vai para aquele princípio que a gente falou, é necessidade ou desejo? Eu vi alguma coisa, se seus olhos forem bons, você vai abençoar. Se seus olhos forem maus, você vai desejar. O camarada chegou, feliz às vezes na igreja, sei lá, trocou de carro, trocou de alguma coisa, e conta a bênção. Todo mundo comemora, aí tem uma pessoa assim, ó. E na cabeça só está pensando, eu posso ter melhor. Por quê? Se seus olhos forem maus, todo o corpo vai ser mau. Se seus olhos forem bons, ou seja, como que eu estou olhando o mundo? Com trevas ou com amor?
É o princípio que Jesus está falando aqui. Se ele está falando de dinheiro, você quer cuidar de dinheiro? Como que você está vendo as coisas à sua volta? Você está desejando porque os outros têm? Ou você está querendo que Deus supra as suas necessidades para você administrar bem isso? Você quer mostrar o que tem? Você quer ter o que os outros têm? Você faz uma dívida para suprir um desejo? Ou você está administrando bem o dinheiro que Deus colocou na sua mão? A gente vê que Jesus está trazendo uma atenção. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon, como eu já disse. Mamon é uma palavra aramaica para riquezas, tá? Mas também ela é utilizada para dar nome a um demônio, chamado demônio da avareza. E aqui Jesus está colocando a interpretação errada sobre o dinheiro na sua mão. Pode levar você a adorar a Deus da maneira certa, ou a interpretação errada pode levar você a adorar esse demônio chamado Mamon. É o que vai te conduzir a cada vez se afundar mais em problemas e dívidas. A administrar mal o recurso financeiro que Deus colocou. Porque se Jesus colocou esse Mamon em pé de algo, olha só, nem o diabo é colocado em comparação ao lado do trono de Deus. Mas o dinheiro sim. Não pode Deus, não pode adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Você vai escolher um ou você vai escolher o outro. Não existe essa comparação com o diabo, mas existe com o Mamon, que é o dinheiro. Se a gente não entender que o dinheiro é uma bênção na minha mão que precisa ser bem administrado e com sabedoria, a gente vai estar utilizando ele para adorar um falso Deus, né? E isso vai gerar problemas sérios na nossa vida. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, Jesus já começa assim, ó. Ele falou lá sobre desejo ou necessidade, o que seu olho está vendo. Não cuide do dinheiro de maneira que você tenha o seu coração nele, porque senão ele vai virar um Deus, né, na sua vida. Ele vai dominar a sua vida de uma maneira porque você interpreta ele de maneira errada. Você não administra ele bem. E aqui ele fala, sabe onde está todos esses problemas? Jesus fala aqui no verso 25. Ansiedade. Sabe o que é uma ansiedade? É alguém dividido. Você vai dormir ansioso, aí você está dividido entre querer descansar e querer pensar como resolve aquele problema. E quando você coloca o dinheiro como a redenção dos seus problemas, e ele falta, você começa... Eu não estou falando da ansiedade psicológica, aquela que a pessoa tem a crise. É aquela ansiedade de, como que eu vou resolver? Eu preciso de dinheiro. Não, você não precisa. Você administrou mal e agora você precisa de sabedoria para que Deus te ajude a resolver o problema através dele. E aí a gente vai ver que no povo saindo do Egito, Deus deixou o povo passar fome. Para quê? Para aprender. O texto falou. Capítulo 8. Eu deixei vocês passarem fome, mas depois eu mandei o maná, para que vocês aprendessem qual é a provisão, quem é a provisão, quem é que cuida de todas as nossas necessidades. E às vezes a gente dá uma bola fora dessa, né, de errei com o dinheiro. Agi ansiosamente, comprei algo que eu não precisava, era meu desejo. Deus vai te deixar passar uma peninha ali para você ver que na próxima você não pode fazer isso de novo. Vai ter que trabalhar, agora a próxima remessa que vir na sua mão, você vai ter que administrar bem, aperta o cinto de um lado, resolve do outro, vende algumas coisas que às vezes não precisa. Tá? Para quê? Para resolver um problema que você mesmo criou, adorando o Deus Mamon. Então, a administração financeira é a administração do dinheiro que é de Deus e não nosso. Não é meu. Veio na minha mão. Como que eu vou cuidar disso? Qual que é a melhor maneira de trabalhar isso? Não é com ansiedade, porque quem tem ansiedade não está esperando em Deus. Não está esperando que Deus vai resolver os problemas e as nossas necessidades. Tá? E a ansiedade com dinheiro tem 3 características. Primeiro, ela mostra que a sua confiança não está em Deus. É falta de fé. Segundo, esquecemos que Deus cuida das nossas necessidades.
e que cuidar das nossas necessidades é uma promessa. A gente já vai ver isso aqui. Terceiro, a gente toma decisões que vão causar prejuízos através da ansiedade. Aquele desejo e a ansiedade de querer resolver um problema com as nossas próprias mãos ou de querer ter alguma coisa que a gente não precisa. Vai gerar um problema. Verso 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tem de vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham, nem fiam. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, aí a promessa. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí verso 33, que é bastante conhecido, a gente já está finalizando. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E esse é o versículo que causa um grande problema. Quando você não entende dinheiro, e quando você interpreta mal esse versículo, certamente vai gerar um problema financeiro na sua vida. Porque às vezes a pessoa quer um desejo e fala aqui, Deus falou, porque eu vou buscar ele na igreja para conseguir algo. Eu vou fazer aquela campanha que falaram que se eu der 3 vezes mais o trígimo, eu vi uma vez, né? Eu não vou falar com a igreja, mas o dízimo para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. O trízimo. Se eu der, você vai ter 10 vezes mais para poder colher. Sabe por quê? Porque interpretaram errado esse texto. Olha só, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça de Deus? Cristo. Buscar primeiramente o reino de Deus. É só vir na igreja? Não, é ter uma vida devocional, uma vida centrada na vontade dele. A justiça de Cristo, o amor, o perdão, a graça, a misericórdia, é agir dessa forma. E aí ele fala assim, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que as pessoas pregam? Todas as demais. Que demais? Onde está isso no texto? Quem colocou essa palavra aí? Pode procurar qualquer Bíblia, não tem. Na verdade tem uma que tem, mas não é nem uma Bíblia evangélica, é uma Bíblia do Testemunho de Jeová. O que é demais? É falar, se você buscar Deus, todas as demais, o que está fora da necessidade também. Não, Jesus está falando até agora aqui. Promessa, de certo o vosso Pai Celestial sabe das coisas que vocês necessitam. E ele vai prover todas as necessidades. E aí verso 33, mas buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas. Que estas? Que ela acabou de falar. Comida, roupa, bebida. Está falando aqui, Vamos voltar mais o texto. Ele vai começar lá no início, lá. As aves do céu que não cegam, elas têm o que comer. Os lírios do campo, vocês estão preocupados com o que vestir. Deus sabe da sua necessidade. Os lírios nem percebem isso, nem pensam nem se Deus cuida do lírio. Ele está fazendo essa analogia. Aí ele vai falar assim, todas estas coisas que vocês acham que eu acabei de falar, Deus sabe que vocês necessitam. Então é promessa. O que está além disso é desejo. Aí você tem que saber se está dentro da administração responsável do dinheiro que Deus deu. Se você não está olhando para poder ter a mais, ou você não está fazendo algo com Deus para você ter o dobro, com interesse, com o próprio dinheiro dele. Sabe, aquela questão lá, o rico às vezes vai ter o dia dos pais, dia das mães, a escola pede o dinheiro para ele comprar um presente. Aí ele vem, pai, o presente que eu comprei. É quase isso que a gente faz. Deus deu o dinheiro, aí você vai falar assim, agora Deus, eu vou fazer uma campanha com o seu dinheiro para você me dar mais. É uma ideia errada. É um princípio errado, a gente entendeu errado. O dinheiro e a provisão de Deus, porque ele tá prometendo necessidade, não demais. Estas, é o que ele falou. Tá? E para a gente finalizar, o que a gente não pode ter é uma dependência do dinheiro, de maneira que nosso coração esteja nele. Você vai cantar algum louvor? Não. Pode encerrar? Cantar algum louvor? Vai? Não? Beleza. Então a gente precisa entender que precisa ter responsabilidade para a gente não gastar mais do que ganha. Tem uma parábola em Lucas capítulo 12, eu não vou ler, mas fala do mordomo
fiel. E aí Jesus vai fazer uma analogia do mordomo que não trata bem o que o seu senhor deu para ele cuidar, né? E que o senhor volta e ele não cuidou daquilo que o senhor dele deu. Aí Pedro vai fazer uma pergunta. Pedro perguntou: Senhor, essas coisas que o senhor está contando na parábola é para todos nós? Aí Jesus fala: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Vou finalizar aqui, tinha mais coisa para poder falar, mas senão a gente vai ultrapassar. O que Jesus está falando assim? Você é mordomo, você recebeu riquezas e você vai dar conta disso. Como que a gente está cuidando do dinheiro que a gente recebe em nossas mãos? Como que a gente está administrando os recursos? Tempo, corpo, finanças, dons, vida espiritual. Como que a gente está cuidando disso tudo? Porque Jesus está falando assim para Pedro: ó Pedro, vocês são os servos fiéis. E quando eu voltar, eu quero ver tudo isso bem administrado. Porque é dele, é um cuidado que ele colocou nas nossas mãos. Então o dinheiro, ele pode ser bênção ou pode ser maldição. Como que eu estou tratando ele? Como que eu entendo ele? Não, dinheiro, não. Dinheiro é bênção, ele colocou na sua mão. Se você tratar isso com indiferença, você vai acabar não tendo a administração responsável e necessária que você precisa ter sobre ele. Mas se você achar que ele é a coisa mais importante, você também vai ter um problema, porque você está achando que ele é a redenção dos seus problemas. E a nossa dependência é de Deus. E o texto fala que ele cuida das nossas necessidades. E o dinheiro que ele nos dá é para prover necessidade e para a gente administrar bem. E tudo que a gente ultrapassa, ou é porque a gente foi ansioso, ou porque a gente pegou e viu algo que a gente não precisava, desejou e não consultou a Deus e não consultou a sabedoria do Espírito Santo para saber se isso era necessidade no momento. Com certeza vai gerar um problema. Mas quando a gente administra bem, a gente consulta Deus sobre o que a gente vai fazer com o dinheiro. A gente sabe que é uma bênção na nossa vida, então eu tenho que cuidar, gastar com o que é necessário, dar um passo do tamanho da perna, senão eu vou gerar um problema. E aí Deus vai deixar você viver o problema como ele deixou o povo no deserto passar fome. Só para você aprender. Quanto tempo isso vai levar? Não sei, vai depender do tempo que você vai aprender. E aí quando você aprender, ele vem e supre. Está aqui, ó, resolvi. Amém? Então, pega essa palavra. Dinheiro é uma bênção nas nossas vidas. A gente precisa de sabedoria de Deus para poder administrar. Tinha mais coisinhas para falar aqui para a gente finalizar, mas senão a gente vai estender muito. Amém?